96% das pessoas que usam Mounjaro sofrem com isso. Um estudo publicado no final de novembro de 2025 avaliou mais de 300 pessoas que fizeram uso do medicamento. Os resultados são assustadores. Então, se você usa esse tipo de remédio ou então está pensando em usar, você precisa saber sobre os achados desse estudo. E o estudo é esse aqui, ó. Alterações dos parâmetros cardiometabólicos em função do reganho de peso durante a suspensão da tirzepatida em adultos com obesidade. E essa tirzepatida que ele fala aqui é exatamente o princípio ativo do Mounjaro. E quando a gente fala de princípio ativo e nome de medicamento, existe o que chamamos de nome fantasia, e aqui a gente vai falar do Mounjaro, e a gente tem o nome verdadeiro do medicamento, que é o princípio ativo que a gente chama. Aqui a gente tem a tirzepatida pro Mounjaro, e o que eu falei para vocês agora há pouco, aqui a gente está falando de uma publicação que aconteceu, olha só, no dia 24 de novembro de 2025, ou seja, isso aqui é extremamente recente. E quando a gente vê um estudo tão novo assim, tão recente, é muito bom. Aí você sabe o que está acontecendo agora. Então a gente consegue ver aqui que foram analisados aí 308 pessoas que observou-se uma redução de peso e melhora dos padrões cardiometabólicos após 36 semanas de tratamento. Então a gente está falando aí de pessoas que tomaram o Mounjaro durante 36 semanas. Aqui a gente está falando de 9 meses. Algumas pessoas utilizam mais tempo que isso, outras menos tempo que isso. E o mais importante é que essas 308 pessoas tiveram um bom resultado com o uso do medicamento. Olha só aqui, ó, incluindo participantes tratados com a tirzepatida que apresentaram redução de peso de 10% ou mais ao final das 36 semanas. Então, todos os dados que a gente vai levantar aqui, que eu vou mostrar para você, é baseado exatamente nessas pessoas que tiveram resultado. Porque podem também ter pessoas que utilizam o medicamento e acabam não tendo resultado nenhum. Então não faz sentido fazer essa análise em cima de um resultado inexistente. Após o qual os participantes atingiram uma máxima dosagem de 10 a 15 miligramas. A dose do Mounjaro, ela começa ali por volta de uns 2,5 por semana. Conforme a pessoa vai utilizando, o corpo vai meio que se acostumando, essa dose ela pode ir sendo ajustada. E aqui a gente fala de uma dose máxima de 10 a 15 miligramas por semana. Aí olha que legal esse estudo. Chegando ali na 36ª semana, eles fizeram essa randomização 1 por 1, que basicamente funciona assim. Pegaram esse grande grupo, separaram em grupo A e separaram em grupo B. Para o grupo A, eles deram o medicamento para que esse grupo continuasse a fazer uso do Mounjaro. Já para o grupo B, eles deram um placebo. Entregaram para essas pessoas o que elas estavam acreditando que era o medicamento. Porém, não tinha o medicamento lá e o estudo a partir de então analisou o que acontece com você se você utiliza o medicamento durante um tempo, tem um resultado satisfatório superior a 10% e você descontinua o uso. Mas por que toda essa questão de dar o placebo e etc e tal? Para não ter efeito psicológico. O efeito psicológico, ele pode influenciar muito. Então, por exemplo, a pessoa está utilizando o medicamento, ela se comporta de uma forma. Ela para de usar o medicamento, ela começa a se comportar de outra maneira. E foi exatamente essa ideia que os pesquisadores quiseram zerar. Ou seja, as pessoas vão continuar se comportando psicologicamente como se estivesse usando o medicamento. A gente vai descobrir o que efetivamente vai acontecer com o corpo dessas pessoas. Os achados, eles são bem assustadores. Então eles pegaram esse grupo B e acompanharam por mais 52 semanas. Mais um ano de acompanhamento. E esse grupo foi orientado a continuar a fazer as mesmas coisas que eles estavam fazendo antes. Coisas que ajudaram eles a atingir exatamente esse resultado de uma queda de no mínimo 10% do peso corporal. E aqui o estudo ele mostra pra gente. Ao longo do estudo, o tratamento foi complementado, vamos dizer assim, com uma dieta hipocalórica, uma dieta saudável de menos 500 calorias por dia.
coisa que é muito importante para o emagrecimento é manter uma dieta que você esteja comendo menos do que o que você gasta, certo? E um aumento de atividade física de pelo menos 150 minutos por semana. Cara, a gente está falando de 2 horas e meia de algum tipo de atividade física por semana. Se você fizer de segunda a sexta, a gente está falando aí de 30 minutos por dia. Ou seja, é muito pouco. E detalhe, essas coisas foram as mesmas que eles estavam fazendo antes de acontecer todo esse rolê aí do placebo e tal. Então o resultado que eles tiveram foi somente com isso. E com mais de 25 anos de experiência nisso, tendo aí milhares de alunos com resultados ótimos, eu vou te dizer que aqui tem muita margem para melhorar. Um ponto interessante, ó, os critérios de exclusão incluíam diabetes, tratamento cirúrgico prévio para obesidade, etc. e outros tipos de tratamento. Por que isso aqui é importante pra gente? Porque muitas pessoas que hoje estão utilizando, que seja Ozempic, Mounjaro, cara, não tem diabetes, mas o medicamento foi desenvolvido para isso. As pessoas não fizeram nenhum tratamento antes. Ele diz muito sobre as pessoas que estão utilizando em grande escala. Mas tem mais uma coisa bem interessante aqui, ó. A raça e a etnia, autodeclarados pelos participantes, foram utilizadas ali como categorias e tal, que não sei o quê. No entanto, o estudo não foi projetado para apresentar a diversidade racial dos países participantes. E aqui ele fala das raças que estavam ali e, cara, existe uma diversidade muito grande. Então a gente pode até entender também que, cara, o estudo ele não fez só com pessoas XPTO. Não, pegou a galera que, mano, só vamos, tá ligado? Que é ainda melhor pra gente. Se você vai usar, tá usando e etc., isso é importante. Porque aí a gente tá sabendo que tudo que esse estudo mostra do que aconteceu foram com pessoas normais. E aqui ele mostra que foram escolhidos aí as 308 pessoas de 335 participantes. Então a gente tá falando de uma galera que não teve um resultado legal. Então eles focaram ali só na galera que teve o resultado bacana. Se vocês lembrarem, ó, o tema do estudo é alterações dos parâmetros cardiometabólicos. Então esse estudo analisou também questões cardíacas, de glicemia relacionada ali a diabetes, insulina e etc. E o que eles observaram foi, nessa galera que teve um bom resultado, foi melhora em todos os quadros. Trazendo para uma questão até mais estética, teve uma mudança, uma evolução muito interessante na linha de cintura. Então a gente está falando aí das pessoas que perderam muita barriga fazendo tudo isso. Mas agora vamos aos resultados. Eles são bem assustadores. Dá uma olhada nessa tabela aqui. Então aqui a gente tem o número de pessoas que teve um reganho de peso. Elas perderam aquele no mínimo 10% e recuperaram um certo peso. Dessas 308 pessoas, 54 delas recuperaram menos do que 25%. Já 77% dessas pessoas tiveram um reganho aí que ficou ali entre 25% e 50%. Que a gente já está falando de uma galera que recuperou da metade para baixo. Se a pessoa perdeu 10 quilos, ela recuperou pelo menos 5. A grande maioria das pessoas analisadas ali, acompanhadas durante esse 1 ano pós essas 36 semanas que deu o resultado bacana, a gente está falando aí de 103 pessoas tiveram um reganho de 50% a 75%. Ou seja, se a pessoa perdeu 10 quilos, esse grupo de 103 pessoas recuperaram de 5 até 7,5 kg, mas a gente não para por aí. Outras 74 pessoas tiveram um reganho de mais de 75%. Aqui a gente está falando de pessoas que recuperaram praticamente tudo que elas perderam. Constatamos que a maioria dos participantes, 82,5%, recuperou de 25% ou mais da redução de peso inicial alcançada pelo tratamento lá de 36 semanas. E, ó, além disso, aproximadamente metade dos participantes recuperou 50% ou mais, mas com quase 9% dos participantes apresentando recuperação do peso superior a 100%. O que quer dizer isso? 9% das pessoas que participaram desse estudo, eles perderam 10 quilos e recuperaram 11. Ou seja, 9% ficou mais gordo depois do uso do medicamento do que antes. Mas a gente tem aqui uma questão que é muito interessante. Eu vou te ensinar exatamente o que precisa ser feito para pertencer a esse grupo aqui, ó. Aproximadamente 4% dos participantes continuaram a perder peso após a suspensão
do medicamento. Para te explicar isso, eu preciso que você imagine o seguinte: eu sou o gênio da lâmpada e você foi lá, deu uma esfregada na lâmpada, eu saí e eu viro para você e eu falo: você tem apenas um pedido. Qual o corpo que você deseja ter? O que você quiser. Você vai me dizer, eu vou estralar os dedos e você vai estar exatamente com esse corpo. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte: você vivendo do jeito que você vive hoje, se comportando do jeito que você comporta hoje, por quanto tempo você vai conseguir manter esse físico? O corpo que você tem, ele é basicamente a resposta da soma dos seus comportamentos. Ah, eu quero ter 10% de gordura. O que uma pessoa que tem 10% de gordura come no café da manhã, cara? O que uma pessoa que tem 10% de gordura janta? Como é o final de semana de uma pessoa que mantém 10% de gordura? Essas são perguntas que são muito simples de você parar e refletir e falar: cara, do jeito que eu tô vivendo, eu não vou chegar nisso nunca. Porque se existir uma separação, uma distância entre o que você quer e o comportamento que precisa ser feito para atingir esse shape, você não vai chegar lá. A menos que você coloque uma intervenção aí medicamentosa, que foi o caso do estudo. Por que o estudo mostra pra gente que apenas 4% das pessoas conseguiram permanecer emagrecendo após a tirada do medicamento? Exatamente porque essas pessoas se transformaram em outras pessoas. Eu não tô falando fisicamente, eu tô falando comportamentalmente. Essas pessoas começaram a viver de forma diferente. E aqui o estudo ele vai falar, com a continuidade da intervenção no estilo de vida. A pessoa transformou o seu corpo por conta do medicamento e se transformou junto. Aí sim, cara, não só você vai conseguir manter o resultado que você adquiriu, como também continuar a ter mais resultado. Algumas pessoas me perguntam se eu sou contra ou a favor desse tipo de medicamento. Cara, de verdade, nenhum nem outro. O que eu penso é o seguinte: não é sobre o medicamento, é sobre a pessoa e o que ela vai fazer com isso. Muitas pessoas precisam de alguma ferramenta assim para dar um empurrão para a pessoa conseguir começar. Porque vamos combinar, se você começa a fazer um processo de emagrecimento, ou até de academia, enfim, no modo geral, cara, você treina ali uma semana, nada acontece, 2 semanas, nada acontece, 3 semanas, nada acontece. Algumas pessoas desistem, porque ela tá treinando, ela tá colocando esforço, energia, empenho, não tá acontecendo nada. Agora, se ela usa um medicamento desse, cara, na primeira semana, segunda semana, ela já vê o negócio acontecendo. Isso já gera um fator motivacional para ela continuar a fazer a parada. Cara, depende muito. Em contrapartida, vai ter gente que vai utilizar o medicamento, não vai comer porque ele tira a fome, e quando ela para de usar o medicamento, a fome volta, ela volta a comer igual antes. Ela não mudou aqui, ela mudou só da forma externa porque tinha ali algo fazendo esse papel. Mas lá na prática, cara, o que eu faço para pertencer a esses 4% que tem melhora, cara, dia após dia? Eu te explico tudo nesse vídeo aqui, ó, porque nele eu vou falar sobre os segredos de como perder gordura rápido. E detalhe, você nem precisa de medicamento nenhum. Clica aí.